sobre o nó cego das contas públicas em Portugal. Medina Carreira está preocupado com um contraste que tem assumido proporções cada vez maiores nas últimas semanas, a dura realidade da economia portuguesa por um lado e um certo discurso progressivamente mais otimista por parte de alguns, se não praticamente todos, os dirigentes políticos portugueses. Porquê que isto é perigoso, professor Medina Carreira? Boa noite. Boa noite, Alberto. Isto é perigoso porque a dificuldade de largos estratos da sociedade portuguesa não se apercebeu ainda de que este discurso é um discurso falacioso. As dificuldades que enfrentamos com a Troika não passaram, elas estão aí e vão continuar a fazer-se sentir, exatamente porque não criámos uma economia e condições capazes de mudar o sentido dos acontecimentos. A sociedade portuguesa nunca percebeu porque as pessoas que fazem algumas análises deste tipo falam de trimestres e de anos. De um trimestre para o outro não vale a pena perder muito tempo, ou de um ano para o outro. Agora, para se perceber o sentido das realidades, é preciso fazer análises dilatadas no tempo. Só com elas é que nós percebemos a marcha dos acontecimentos e os riscos ou as vantagens que estamos a adquirir. O que aconteceu em Portugal foi que, ao longo de 30 anos, 40 anos, como se vai ver, o Estado cresceu nas suas despesas sempre muito mais do que a economia. Imagine que a sua casa estava 20 anos com um salário a crescer 4% e uma despesa a crescer 7% ao ano. Então, qualquer pessoa percebe que isto não vai acabar bem. A menos que tenha uma pessoa rica que o vá financiando, ou um banco que não lhe exija retorno, ou como indivíduo, qualquer coisa, enfim, conta, qualquer coisa esquisita. Bom. Portanto, isto não é possível na vida, numa sociedade como na família, que também é uma sociedade. Esta realidade é uma realidade, digamos... O meu avô dizia que não se pode ganhar 10 e gastar 100. Não, isto toda a gente sabe. Por isso é que eu acredito mais nas donas de casa do que nos homens. Sim, é uma frase sua famosa. Mais o sentido da realidade. Sobre Pois isto foi o que aconteceu em Portugal. O perfil do Ministro das Finanças, que é o perfil de dona de casa, não é? Porque as donas de casa são boas gestoras. E nos dias que correm, donas ou donos de casa, porque há muitos homens que cumprem esse papel também. Bem, eu sou dono da minha casa, mas enfim, a minha economia doméstica é uma coisa insignificante. Mas a sociedade não se dá conta disto. E quem vem aí falar também não gasta umas horas para fazer perceber. Isto foi o que aconteceu ao país. E o professor preparou aqui um conjunto de gráficos, aliás o programa de hoje tem profusamente ilustrado. E isto é o resultado de uma longa reflexão e de um conjunto de dados que o professor Medina Carreira tem acumulado e analisado com detalhe. E pretende ser, não um programa profético, diria eu, mas um alerta sobre... Uma advertência. Um alerta, exatamente. Eu sei que estas advertências incomodam as vítimas desta situação. Ainda hoje eu fazia uma viagem num táxi e o senhor falou comigo, enfim, reconheceu-me, e depois dizia, sabe que eu gosto muito de ouvir, mas a minha mulher não. Ela é funcionária pública, nem gosta. Eu disse-lhe, pois eu percebo a sua mulher, como percebo todas as pessoas que não gostam. Mas diga-lhe que continua a não gostar do que eu digo, mas que ouça, para perceber o que é a vida. E esta é a realidade. Isto não é um trabalho de agora. Isto é um trabalho permanente que foi agora compilado para efeitos de um programa de 3 sei que o professor colocou aqui um grande empenho, especial empenho neste programa. Sim, procurei arrumar de uma forma relativamente perceptível. Em que ponto é que nos encontramos neste momento, resumidamente? Ponto de partida para este programa. Bom, nós quer que eu diga o ponto em que nos encontramos ou quer que cheguemos lá evolutivamente analisando os dados? Como achar melhor? Vamos lá, assim, talvez é mais rápido. É mais rápido já aos gráficos, não é? Porque as pessoas ficam já detentoras de uma visão. Com o primeiro ponto. De uma visão. Sim. Então, o primeiro que temos é exatamente esse que Este gráfico, digamos, contempla 40 anos do nosso Estado. As barras azuis claras são a economia, os crescimentos da economia médios por ano, de 70 a 90 e de 90 a 2010. Na primeira parte, nos primeiros 20 anos, a economia cresceu um pouco mais de 4% e a despesa cresceu quase 7%. 20 anos seguidos, não foi um ano. Nos segundos 20 anos, a economia caiu muito, passou praticamente para 2%, metade, grosso modo metade, e a despesa 4%. Quer dizer, cresceu o dobro da economia. E neste segundo período, nestes segundos 20 anos, de 90 a 2010, foi quando estas coisas se complicaram muito. Porque se
quando se chegou em 90, já com um Estado muito pesado, continuou a pesar-se no Estado em função da economia. Portanto, o que aconteceu era uma fatalidade, era uma inevitabilidade. Muito demonstrada, ou muito facilmente ilustrada, no segundo gráfico que temos aqui. Que este segundo é só de 90. Que é naquele segundo período que falou em que... É deste segundo. Bom, e vê-se que neste segundo período, isto é um gráfico que não foi elaborado por mim, foi pelo professor Valadares Tavares, que mostra que isto é a preços constantes, quer dizer, são valores reais. Gastava-se em 1990, a preços de agora, 50 mil milhões. Sim. É ponta esquerda. E digamos, o ponto alto da... A despesa é o que está vermelho, a receita é o que está azul. Da linha vermelha, que é a despesa, já se gastava quase 100 mil milhões. Quer dizer, em 20 anos, a despesa duplicou a despesa do Estado. Que é este pico que temos aqui. É esse pico vermelho lá no alto. Lá no alto, quase chegava aos 100 Depois mil de 2010 declina um pouco, enfim, nesta fase. Mas este atingiu-se em 2010. Isto atingiu-se em 2010. Nós estamos agora em 2013, um bocado mais abaixo, mas ainda longe daquilo que nós temos que atingir. Já analisámos este gráfico no programa que tivemos aqui. Já, este gráfico mas vale a pena talvez sublinhar aqui esta circunstância, olhando para as duas linhas, porque passa-se este fenómeno... Afastam-se muito. Não, há aqui dois fenómenos. Em primeiro lugar, é que a despesa é sempre superior à receita. Sempre muito. Portanto, estamos sempre a gastar mais do que aquilo que o Estado consegue gerar, não é? A economia. O seguinte é endividamento que vai ficando. Exatamente, não é? Porque alguém vai não dando dinheiro grátis, não é? Exatamente. E depois, aqui em 2009, passa-se este fenómeno, que é a receita desce para que a despesa dispare ainda mais. Portanto, ao contrário do que deveria ser. Foi neste momento, isto foi um momento eleitoral. Isto foi um momento eleitoral, porque de 2008 para 2009, só as prestações sociais e o pessoal cresceram quase 5 mil milhões. 5 mil milhões. Isto é uma brutalidade. Nós descemos com estas dificuldades todas para aí 7 ou 8, e acabando com obras, com despesas de capital, veja o que foi este salto de 5. E é aqui que há uma falsificação de um certo discurso, de uma certa corrente ligada ao governo anterior. É que não foi por causa do lançamento da economia. Para lançar a economia, para aqueles que acreditam que é uma boa via, faz-se umas obras e deita-se umas coisas abaixo e constrói-se. É o argumento de que até a própria chanceler alemã na altura incentivou ao investimento público. Sim, qualquer pessoa percebe isso, embora isto não dê aquilo que eles pensam. Mas, de qualquer maneira, essa política era suscetível de absolvição. Mas não foi isso que fizeram. Pessoal e prestações sociais, aquilo em que agora se tem que mexer, foram quase 5 mil milhões de um ano para o outro. Ano eleitoral. Quer dizer, uma grande parte desta crise resulta numa política imprópria, mas para satisfazer interesses eleitorais. Bom, e pronto, chegámos a esta realidade. Quando chegámos aqui ao cume, já ninguém nos quis emprestar dinheiro. Foi preciso arranjar aquele concerto com a Troika para vir o dinheiro que veio, para não cessarmos pagamentos. Quer dizer, o Estado não entrou propriamente na bancarrota, mas esteve a roçar na bancarrota. Mas houve aqui também o azar dos Távoras, que foi, de repente, isto correu desta maneira, e depois houve tudo o resto, não é? A recessão internacional, os bancos americanos, as falcatruas no Banco da Escócia, na Islândia. Sabe etc. que o problema não é esse. Em Portugal, os políticos gastam sempre mais. Quando se diz, agora... mas esse gráfico mostra muito bem isso mesmo, não é? Não, quer dizer, isso são historietas, porque nós gastamos sempre mais do que aquilo que temos. Para agradar. Porque há 100 anos o Estado pagava a 30 ou 40 mil pessoas. Hoje o Estado paga a 5 milhões de pessoas. Porque é o seguinte, quando se paga alguma coisa a um funcionário, a um doente, a um reformado, está-se a agradar. Isto é uma compra, isto é uma perversão da democracia. É a compra disparatando. É o que tem acontecido. Não só em Portugal. O problema não está na compra, se for por serviços que são socialmente desejáveis e aceitáveis, mas sim pelo custo dela e pela capacidade de termos ou não termos dinheiro para pagar. E dentro do limite, porque o que se fez foi gastar muito mais para satisfazer interesses limitados, mas ficou-se a dever. E agora há pessoas que andam a dizer, bom, se o juro passar para 1% e não pagarmos metade, isto é ótimo e tal. Bom, eu diria, se a gente não pagar coisa nenhuma, ainda melhor. Simplesmente era antes de termos contraído estas dívidas que era bom que essa gente tomasse a juízo e olhasse para estas coisas. Depois de acontecerem... Ouvi hoje, por exemplo, o antigo dirigente do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, defender uma mutualização da dívida no valor de...
250 mil milhões de euros? É assim, não sei, eu não ouvi. Faz algum sentido essa ideia da mutualização da dívida? Ouça, para mim faz o sentido de que depende dos outros. E eu não, se eles aceitarem ou não. Não, claro. Quando a gente diz, bom, vamos reestruturar, passando o juro para zero e o capital para metade, é se os outros aceitarem. Ora, eu não gosto muito das políticas que dependem da aceitação dos outros. Nós vimos o fracasso que foi na França, a política do atual Presidente da República, que entrou, enfim, com o ar com que entrou, e ao fim de 6 meses mudou e passou exatamente para o contrário. E aqui em Portugal vai acontecer o mesmo se continuarem os políticos a falar como falam. Vão ser novos François Hollande. O que é que quer dizer com isso? Que falar como falam o quê? Porque acha que nos últimos tempos... Não, é que nós já estamos... Parece que já ultrapassamos o cabo das tormentas, é? E que... Não, eles sabem que não passámos, mas é a maneira de caçar votos. O discurso já é um discurso temível, já se está em campanha eleitoral sem saber data nenhuma das eleições. O Governo já fala em social. No PS há 2 contendores que naturalmente também têm que apanhar votos e por conseguinte também facilitam. O Governo já fala em baixar o IRS. O Primeiro-Ministro já fala em social. Ele tem o cuidado de não falar em Estado Social, é mais apanhado na rede com facilidade, mas já fala de social que não falava há 2 anos. Quer dizer, todos já estão a embalar para o social. E foi o social que nos matou. Como se vai ver, foi isso que aconteceu. Vamos olhar então para este gráfico 3, que é exatamente uma análise ao longo destes 40 anos. Exatamente, de 70 a 2010. Exatamente. Aquelas barras alaranjadas representam os crescimentos médios das economias naquelas décadas, 70, 80, 80, 90 e por aí adiante. Quanto é que cresceu a economia portuguesa em cada uma daquelas décadas? Exato, em média anual. Quer dizer, a economia foi sempre caindo. E as despesas sociais estiveram sempre a crescer muito acima da economia. Aquela primeira barra azul muito alta, bem compreende-se, foi o 25 de Abril, enfim, houve que realmente lançar o social que não existia, conseguindo aquela barra anormal, mas compreensível. As outras foram sempre acima da economia. Por exemplo, aqui na década de 80, 90 e 90, 2000, quando Portugal foi inundado com dinheiro comunitário, isso também já aconteceu aqui de uma forma muito evidente. Sim, dinheiro comunitário ali espalhado, as privatizações, nunca ninguém conta, no tempo do governo Cavaco Silva foram feitas privatizações para aí 20 mil milhões de receitas que entraram para amortizar a dívida, por conseguinte deu para evitar malogros mais significativos, mas o que aquilo mostra é que o social esteve sempre muito acima da economia. De tal maneira que, em média de 40 anos, são aquelas duas últimas barras ali mais à direita, vê-se que a economia cresceu a 3 e a despesa social, aqui despesa social é saúde, educação, segurança social e Caixa Geral de Apresentações. São estas 4 rubricas. Cresceu mais do que o dobro. 3 contra 6,6. Por seguinte, era muito fácil ter-se percebido que isto ia dar asneira. Aquilo que você referiu há pouco, bom, tivemos um azar, os americanos, não sei o quê, nós íamos lá. Com esta gente irresponsável, é uma questão de tempo. A marcha que levávamos, com uma economia a crescer metade da despesa, chegávamos lá, pelas minhas contas, mais 2 ou 3 anos. Estaríamos lá. E a sua perspectiva é que, inevitavelmente, para conseguir fazer alguma coisa da economia nacional, é preciso inverter este rácio, digamos assim. Bem, numa primeira fase, em que não é possível com facilidade inverter esta realidade, é o dominar a despesa. Porque nós não temos dinheiro para manter este nível de despesa. Nós podemos manter, com a economia que temos hoje, uma despesa, grosso modo, de 70 e tal mil milhões, e nós estamos a gastar 80 e tal mil milhões. Nós estamos ainda 6, 7 ou 8 mil milhões acima do que se pode. Vamos olhar para isso com mais detalhe mais à frente. O gráfico a seguir tem o detalhe das tais despesas sociais. Das despesas. Exatamente. Da saúde e educação. Este gráfico já andou por cá e mostra que a saúde e a educação mantiveram-se. Deixa só explicar aos nossos espectadores. São as linhas de baixo. Sim. A linha de cima, a linha azul, é o total. É o total das 3 linhas de baixo. Isto é em função da riqueza produzida por ano. Exatamente. Em percentagem do PIB. Vê-se que cada vez de 4,8 passámos para 30. A primeira linha vermelha, a contar de cima para baixo, portanto, a primeira azul é o total das despesas sociais em percentagem do PIB. Logo abaixo temos o maior contribuinte, que é Segurança Social e Caixa Geral de Apresentações. E isto aqui, o que pesa, como é óbvio, são as pensões. Tem um peso muito grande as pensões nesta linha vermelha. Este aqui, o gráfico até é de 50 anos, que é de 1960 a 2010, não é? Eu tenho uma base de dados muito rudimentar de 50 anos. Que é a sua? Bem, a minha é um conjunto